TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui. Gostaria de agradecer a senhora Maria Rosário que me convidou para poder falar com vocês hoje. E, na verdade, é um prazer estar aqui. Eu vou trazer umas reflexões sobre a transição planetária e relacioná-las um pouco com o mito da Arca de Noé. E talvez de início pensarmos que todos nós aqui estamos no mesmo planeta, que é o planeta Terra, que é a nossa nave, né, que caminha pelo universo, e que nós somos todos uma grande família. Jesus é o mestre, né, é o pai dessa família terrestre. E essa Terra, esse planeta que nós estamos, ele tem também suas fases, o seu aprendizado. E esse aprendizado do nosso planeta Terra, ele depende do aprendizado de cada um de nós que vivemos aqui, né? Então nós aprendemos na doutrina espírita que a Terra ela foi um mundo primitivo. Isso na época das cavernas, se imaginarmos há 100, 200 milhões de anos, que é quando surgiu o homem primitivo. Ele se diferenciou dos animais e ele ainda tinha somente instintos, né? Ele não conhecia nem o bem e o mal, mas ele era muito agressivo. E aí nós transitamos e hoje nos tornamos um planeta de provas e expiações. Então é um planeta onde ainda impera as dificuldades e a necessidade de aprimoramento. E quem anunciou que nós vamos transitar agora de novo para um planeta de regeneração, que é onde irá predominar o bem, foi o próprio Jesus, né? Então a gente imagina que quem inaugurou essa fase de transição foi Jesus, quando ele trouxe no Evangelho a lição do amor. Porque se pensarmos na cultura e na época dos judeus, onde Jesus nasceu, as relações eram muito duras e Deus era visto como algo a ser temido. A gente tinha que ter medo de Deus. Se a gente não fizesse o que Deus queria, ia ser um grande problema. E Jesus ele veio implantar na terra o amor. Então nós temos que nos amar, amar o semelhante e amar a Deus. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. E ele aguarda essa transformação de cada um, que ela, quando ocorrer, representará que o planeta Terra está já em regeneração, né? Então nós vemos no Evangelho, no seu capítulo 3, Kardec trouxe isso para a gente. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E ele traz isso do Evangelho de São João, ele abre o capítulo assim, Kardec, né? Não turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai, se assim não fosse, eu lhe teria dito, né? E aí ele coloca que os mundos são interligados, os mundos são famílias espirituais, existem infinitos planetas habitados, né, dentro do universo comandado por Jesus, e nós somos um deles. Então eu estava no Brasil, agora estou aqui em Portugal, porque no fundo nós somos passageiros aqui da mesma nave terrestre, né? E Kardec ele evolui isso apresentando a seguinte classificação dos mundos habitados. Então nós éramos um mundo primitivo, hoje somos um mundo de provas e expiações, onde ainda infelizmente domina o mal. E é muito importante, como espíritas, nós somos evolucionistas, então nós sabemos que todos fomos criados simples e ignorantes, mas com todas as potencialidades para o bem e para a plenitude. Então, o mal, na realidade, é a ignorância. E ele é um momento transitório da nossa evolução, né? E o mundo de regeneração, para onde a Terra caminha, as almas ainda têm o que expiar, ainda têm suas dificuldades, seus débitos, né? Mas elas adquirirão forças para as novas lutas. E nesse estágio da evolução da Terra, nós acreditamos que nós já sejamos muito felizes, porque todos estarão reunidos para o desejo do bem, buscando o bem,
né? E os mundos felizes, que ainda será a próxima etapa onde a Terra irá, é onde o bem já supera o mal, né? E os mundos celestes ou divinos são os mundos destinados à habitação de espíritos já bastante purificados. E o que seria então este mundo melhor, né? Nós podemos encontrar uma pista ainda em Kardec. Na questão 793 do Livro dos Espíritos, ele deixa esse seguinte comentário. Isso tem uma pergunta, a resposta, e Kardec comenta o que vem a ser uma sociedade de bem, uma sociedade mais evoluída. Então ele diz que a sociedade civilizada é aquela que tem menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos são intelectuais e morais, e onde existe maior liberdade, boa fé, benevolência e generosidade, né? Não existem preconceitos de raça, de posição social, porque eles são incompatíveis com o verdadeiro amor, onde as leis são justas, né? Não consagram benefícios e direitos a ninguém, onde o fraco encontra amparo ao forte e onde a vida do homem e suas crenças são respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, né? Onde exista boa vontade e não falte o necessário a ninguém. Então, se a gente vê no Brasil, a quantidade de pessoas em dificuldade é muito grande, de ignorância, pobreza. Isso é uma prova de que nós somos um país, um mundo de provas e expiações, pelo menos lá no Brasil, não conheço aqui em Portugal. Mas num mundo de regeneração não haverá mais essa pobreza, porque a sociedade será justa e todos serão instruídos, educados e terão pelo menos o mínimo, não é? Então, essa visão de Kardec é muito avançada, né? E ela talvez seja o norte para onde nós iremos. E o único jeito de chegarmos lá será transformando a humanidade. Cada um transformar a si próprio no seu desejo e caminhar de autoeducação. E Kardec, ele também classifica os espíritos em 3 ordens. Isso no Livro dos Espíritos, a questão 101, 107 e 112. Então a terceira ordem, é onde estamos ainda nela, são os espíritos imperfeitos, ignorância, desejo do mal, paixões. E a segunda ordem é o meio da escala, é onde existe o desejo do bem. E Kardec coloca uma coisa interessante, que quando a gente atinge a segunda ordem, nós passamos a compreender Deus, né? Mas Deus é amor, Deus é justiça. Veja que dificuldade a gente tem de entender Deus, não é? E isso classifica que nós estamos ainda chegando na segunda ordem. E a primeira ordem são aqueles espíritos perfeitos, como Cristo e tantos outros que não conhecemos, e que é muito distante de nós, até para a gente descrevê-los, né? E aí ele tem uma classificação mais detalhada, que não vem ao caso, mas... Então ele classifica de impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros. Então essa terceira ordem, essa segunda ordem, a primeira ordem só tem uma categoria, talvez pela dificuldade de entendermos esses espíritos. Então é a predominância da matéria, tem intuição de Deus, mas não o compreendem. E aqui na segunda ordem já há a predominância do espírito, o desejo do bem, e eles têm graus de adiantamento ainda por realizar, né? Então, todos nós estamos atingindo a segunda ordem. E é por isso que a Terra caminha para agora ser um planeta de regeneração, né? E isso é uma coisa que a gente tem que ver como bem, não como mal. Esse conhecimento intuitivo de que a Terra transita veio de várias formas, né? O Apocalipse. E tem muito filme de Hollywood, né? Eles fazem tudo ser violento e durar poucas horas, né? O Terra vai mudar o eixo e vai mudar... Aí, coitado do Chico Xavier, disseram até que ele anunciou o fim do mundo algumas vezes, né? Então, isso, pessoal, é a materialização das coisas. Isso tudo não é material, é espiritual, como nós vamos ver. E eu gosto desse desenho, que ele dá uma visão a nós muito completa de toda essa transição. Então nós somos criados espíritos simples e ignorantes,
e passamos pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até conquistarmos a nossa independência. E aí nós estagiamos, a doutora Irvênia é um especialista nisso, né? Em todas as escalas evolutivas animais, até entrarmos no reino da humanidade. E ao entrarmos no reino da humanidade, somos impuros, somos simples e ignorantes. E habitamos mundos primitivos. Depois nós habitamos mundos de provas e expiações, e temos aqui todas aquelas classes de espíritos da terceira ordem que Kardec comenta. E hoje nós entramos, a Terra está no limiar da entrada de um mundo de regeneração, né? Onde o predomínio do bem e o predomínio da moral será muito maior. E depois ela migrará para ainda ser a habitação de espíritos puros. E é muito interessante isso, porque eu sou da área de biologia, gosto, né, dessa parte de estudo dos animais. Essa teoria toda de Kardec é anterior à teoria da evolução das espécies dos animais. Então a gente aprende na escola que a evolução das espécies foi trazida por Charles Darwin. E Charles Darwin publicou a teoria da evolução das espécies 2 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos já diz que os animais evoluem. Na Gênese, Kardec coloca a hipótese de que os animais, os seres humanos vieram de animais primitivos, o nosso corpo e o nosso espírito, né? Então, tendo uma fotografia de alguns bilhões de anos sintetizadas aqui do nosso planeta, né? Então, em 4,6 bilhões formou-se a Terra, em 3,7 bilhões de anos formou o primeiro ser vivo. O segundo grupo de seres vivos começaram a 2 bilhões, e de repente, numa evolução muito rápida, aqui no finalzinho chegou o ser humano. O ser humano chegou no último segundo de existência da Terra. E neste último segundo, esse ser humano já transitou do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Mas a velocidade não é de 1 ano, de alguns anos. Essa transição, ela tem seu tempo, o espaço do tempo. E no Evangelho de João tem uma frase interessante que ele diz que para Deus 1 dia são 1000 anos. E 1000 anos é 1 dia. Então o que Deus faz em 1 dia, 1000 anos, né? Então, para a gente imaginar que a ordem das coisas é lenta. Mas que tudo isso tem a ver com a Arca de Noé? É que este é um mito que eu acho muito bonito. E a partir do Haroldo Dutra Dias, né, acredito que vocês devem ter ouvido palestra deles, a gente tem aprendido, eu tenho aprendido a fazer uma releitura do Velho Testamento. E ele trouxe muita coisa bonita. Então, os que eu vou falar, eu aprendi com o Haroldo nas palestras dele, né? Então, a Arca de Noé, ele é um mito da transição planetária, né? Então, a gente lê lá em Gênesis 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E ele se arrependeu de ter feito o homem. Isso aqui dá um medo na gente, né? Imagina, Deus se arrependeu, e se ele se arrepender de novo? Aí o que vai acontecer? Destruirei o homem e todo animal até o réptil, porque me arrependo de ter feito o homem. Desculpa essa figura aqui, né? Então, mas a gente imaginava um Deus nessa época, esse livro, essa parte da Gênesis tem mais de 4.000 anos. Deus era meio terrível, né? Deus era meio terrível, né? Jungativo, ele tinha que ter medo dele, mas não tem nada disso. A mensagem importante aqui, pessoal, é a seguinte: Deus é imanente. Deus está atento, interage e atua na criação. Então Deus não está no céu sentado. Deus não é nenhuma pessoa para sentar, né? Deus é o conjunto de causa de tudo que foi feito. Ele é o amor e ele trabalha incessantemente. E ele acompanha a sua obra. E ele percebe que, às vezes, as coisas precisam de corrigenda, precisam de aferição, de novos cursos. É isso que significa isso. É difícil você entender a Gênese, porque é muito agressivo isso. Que Deus é esse que destruiu tudo que fez. Não é nada disso, é uma coisa assim, é um símbolo. Só que, naquele mundo de dificuldades, ele achou graça, ele viu bondade e coisas boas em Noé. E Noé era justo. Então Noé representa as pessoas, o ser humano, que segue a justiça divina e que está atento a Deus.
E Deus viu que a terra estava corrompida porque haviam corrompido o caminho. E ele disse a Noé que ele iria renovar tudo. Mas essa frase vem meio diferente. Então ele veio: a terra está cheia de violência e eu os desfarei com a terra. Então isso aqui é uma história da expansão do mal. Então eles estão contando como que Deus fez a criação, deu liberdade ao homem e ele às vezes escolheu caminhos não muito bons. Mas Deus, como pedagogo, sabia que haveria o erro. A gente não precisa ter medo de errar. Se você ensina uma criança a ler, a primeira vez que ela começa, ela vai errar. O professor sabe que a criança vai errar. Imagina Deus se ele não sabe que a gente vai cometer erros. Se ele não quisesse que a gente cometesse erro, ele nos criava completo, mas ele nos criou incompletos, criou ignorantes, né? E mais perfectíveis. E Deus está atento, essa história, ela visa dizer que Deus está atento e interfere para que a gente tome o rumo certo. E Deus estabelece consequências para o mal. E o dilúvio é um momento de aferição dentro da lei do progresso, que também está muito bem descrita por Kardec no livro dos Espíritos. E em Hebreus, o Senhor corrige quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. De novo, é aquela linguagem dura do Velho Testamento, mostrando que por se importar, existem as consequências que vão nos corrigir. Então Deus, na verdade, o que ele busca desfazer é a violência, o mal, não o homem, né? E aí, neste caminho, ele chega para Noé e instrui a Noé a fazer uma arca. Então faça uma arca e diz que madeira ela deveria ser, que ela deve ter compartimentos, que ela deve ser betumada, qual é o tamanho dela, a largura, que ela terá um andar embaixo, um segundo andar e um terceiro andar. Então o texto é muito bonito, ele vai descrevendo como essa arca deve ser, porque ele avisa que ele vai trazer um dilúvio de águas. E toda a carne em que há espírito de vigia debaixo do céu será desfeita. Então ele já muda, ele já diz assim: eu desfarei a carne que tem espírito. Então ele já separou o que ele estava mexendo. Ele estava mexendo na carne, na matéria, não no espírito. E então Deus instrui a Noé em como fazer a arca, mas ele deixa a tarefa de construção da arca para Noé. Então a arca é um mito da construção que devemos ter em nós mesmos para atravessar todas as dificuldades. E essa transição planetária é a arca, é a construção em nós do bem e das estruturas para que a gente resista às dificuldades, ao mal, à tendência animal que a gente tem. No momento de prova, aferição e teste, o homem é desafiado em sua inteligência e moral, porque fazer a arca não foi fácil. Ele teve que adquirir madeira, construir, fazer dentro de um determinado plano. Então isso foi inteligência e persistência, né? Ele teve que resistir e ter muito esforço para fazer isso. Mas se o homem vence, ele evolui. E essa não é uma arca de madeira, não é, pessoal? É uma coisa que nós construímos dentro de nosso próprio espírito. E um outro aspecto é que nós não evoluímos somente pela prova e pela expiação. Esses são, né, que a gente discute muito como espírita, as provas, aquilo que a gente tem que passar para resgatar os maus, ou as coisas, testar nossa evolução, a expiação. A gente também evolui fazendo o bem, porque Deus, segundo a Bíblia, Ele traz para nós, Ele faz pactos conosco. E esses pactos ou aliança são momentos que Deus nos dá, oportunidades de crescimento. Então ele falou: contigo farei uma aliança, traz tuas mulheres, traz teus filhos. Então ele selecionou, deu uma oportunidade, e Haroldo coloca isso de uma forma muito interessante, que não é que nestes momentos nós vamos fazer aquilo que somos capazes, ou adquirimos mérito. Deus nos dá, por acréscimo de sua misericórdia, oportunidades de nos superarmos e fazermos e construirmos o bem e a paz, né? E aí depois ele pede, né, como a gente conhece na historinha, que ele traga 2 de cada espécie. Então tem que vir na arca um macho e uma fêmea, das aves, dos animais.
Então a primeira vez que eu via isso, sem entender isso, né, a gente acha até pueril, né? E eu brincava, será que ele trouxe os caramujos também, né? Por exemplo, será que ele trouxe o cupim para a arca, um casal de cupim? Podia ter acabado, né? Mas a arca foi lá no Oriente Médio, como é que ele trouxe da África? Então é impossível ele trazer um casal de cada espécie. Então tem uma chave. O que será que significa esse casal de cada espécie, né? A arca, pessoal, é a estabilidade para passar pelo momento de aferição, pelos momentos de transição, de provas e expiações. E Noé e sua família superaram essas dificuldades não sofrendo, mas sim trabalhando. Eles trabalharam na arca e eles não tiveram que sofrer para passar por essas dificuldades. Então Deus sempre nos dá a oportunidade de não sofrermos, de seguirmos o caminho do bem e construirmos a nossa evolução. Então aqui, né, a família de Noé trabalhando, alimentando os animais, e entrou na arca Noé, seu filho, sua mulher, e dos animais entraram de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então Noé representa o ser humano que faz o que deve e estrutura seu espírito para as adversidades, né? Que ele segue as leis de Deus e constrói sua evolução pelo trabalho, porque ele não ficou sujeito às dificuldades que quem não optou por entrar na arca ficou. E houve chuva e terra, e 40 dias e 40 noites. Mas Noé entrou na arca com seu filho, Cão e Jafé, suas mulheres, e o Senhor fechou a arca por dentro. Não foi Noé que fechou a arca, isso é uma coisa curiosa, né? Quem fechou a arca por dentro? Foi Deus. E aí com a chuva, expirou toda a carne, tudo que tinha fôlego de espírito, porque no Velho Testamento, o espírito era o fôlego. Por isso que quando Deus criou Adão, ele soprou em suas narinas, e aí ele começou a respirar, né? E tudo que havia em terra morreu. Então Deus é ativo, Ele ama e cuida de seus filhos, por isso que Ele fecha a arca. Então nós fazemos uma parte do trabalho, mas o trabalho mais importante quem faz é Deus. Então se nós temos dificuldades na construção de nossa evolução, se a gente fizer a prece e tiver fé, Deus termina e faz aquilo que nós não conseguimos. E aqui então nós temos a lei de destruição. Essa questão é difícil de entender, né? Por que ele destruiu, né? E se a gente ler no Livro dos Espíritos, capítulo 4, né, a gente vai ver a intervenção de Deus para corrigir os destinos do homem, que é a lei de destruição, que às vezes é uma coisa que choca a gente, né? E ele expirou toda a carne, não o espírito. A matéria que foi renovada, não o espírito. E 40 dias também é uma coisa interessante, porque 40 é um símbolo da Bíblia, é um símbolo de aferição. Então eles ficaram 40 anos no deserto, choveu 40 dias no dilúvio, e Jesus, assim que ele é batizado por João, ele fica 40 dias no deserto. Eu sempre fiquei, mas por que Jesus, que era um espírito tão evoluído, foi ficar 40 dias sendo testado no deserto? Será que Jesus precisava ser testado pelos demônios? Na verdade, Jesus ele cumpria os símbolos da Bíblia para que o povo judeu entendesse o que ele queria dizer. Então isso era um momento de aferição. E aí se a gente ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 728, pergunta Kardec, é lei da natureza a destruição? Aí os espíritos respondem, preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a melhoria das coisas. Então a gente, com o Espiritismo, consegue entender essas chaves que às vezes estão figuradas lá no Velho Testamento e mesmo no Novo Testamento. Ainda pergunta Kardec, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Essa foto aqui, pessoal, é de Brumadinho, né? Que teve um flagelo recente lá no Brasil, né? Mas eles têm sempre pelo mundo afora, né? Para fazê-la progredir mais depressa, responde os espíritos.
Já não dissemos que é necessária uma destruição para a regeneração moral dos espíritos? Que em cada existência sobe um degrau de aperfeiçoamento? É preciso que se veja o objetivo para se apreciar os resultados. Então, o que a gente vê como uma coisa ruim, uma destruição, é, na verdade, oportunidades que Deus nos dá de acelerar o progresso pessoal e social, rompendo, às vezes, estruturas sociais que evoluem rapidamente, enquanto naturalmente demorariam muito tempo para evoluir. E por fim, na 738, para conseguir melhorar a humanidade, não poderia Deus empregar outros meios que não estes flagelos? Então Kardec era muito instigador, né? Ele perguntava e perguntava, mas sofrer, precisa sofrer, né? E aí responde os espíritos, pode e os emprega todos os dias, pois que deu os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita esses meios. Então Noé representa o homem que aproveitou esses meios. Ele entendeu o que era o bem e o mal e construiu a sua arca, a sua estrutura psicológica. E ele passou pelo momento de aferição trabalhando, não sofrendo. Aquele que não usou dos conhecimentos é que foi necessário passar por dificuldades materiais, né, físicas. Então, em Gênesis, o fim de toda a carne é vindo, pois a terra está cheia de violência, e ele irá desfazer a violência, né? Mas voltando à história da Arca de Noé, então, e lembrou-se Deus de Noé. Isso aqui dá até medo, né? Será que Deus tinha esquecido de Noé? Dá a impressão que ele estava assim, um dia ele lembrou, peraí, né? Não é assim, né? É que Deus é atento. E fez passar um vento e minguaram as águas. Então, esses períodos de aferição, de flagelos, são períodos que exercitam a nossa fé. Nosso espírito ainda duro, em aprendizado inicial da trajetória evolutiva. Nós estamos aqui no começo, né, pessoal? Nível 1, né, do Kardec. Ou segundo período da Terra, que tem 7 planetas, né? E eles parecem eternos. Então, se você entrevista um espírito, né, Kardec mostra isso muito em obras póstumas, se entrevista um espírito sofredor, ele acha que o sofrimento dele é eterno, mas não, aquilo vai acabar. O mal é um momento transitório no início da evolução. E aí veio uma coisa muito bonita, que José abriu a arca e soltou a pomba. E a pomba não encontrou onde pôr os pés e voltou. Olha que linguagem poética, né? E aí ele soltou de novo a pomba e ela trouxe uma folha de louro. E o que significa isso, né? Então, a arca ela tinha um primeiro degrau, andar, que é onde viviam os animais. O segundo andar, onde habitava a família de Noé. E um terceiro andar, que era vazio. Não tinha nada lá, só tinha uma janelinha. E Noé ia lá em cima e soltava a pomba. E aí vi um desenho que os animais estão ali andando no convés da arca, não tem nada disso. A arca tem os animais embaixo, a família de Noé no segundo e esse lugar. E esse é o lugar da arca que representa o nosso futuro, que é onde a gente se relaciona com Deus. E esse momento dele soltar a pomba é o momento onde ele busca Deus, ele busca os espíritos superiores, onde ele faz uma prece. Então, para ele se guiar na vida, ele precisa de um terceiro andar, que é aquele que mostra o rumo dele, né? Então, esse é um mito, essa é uma parte muito bonita, né? A soltura da pomba representa um ato de fé, de comunhão com Deus, de prece. Os animais são o porão, o nosso passado evolutivo na fieira evolutiva. Noé e sua família é o ego, é o presente, é o nosso andar atual. E a pomba é o terceiro andar, são as nossas conquistas futuras, nosso destino futuro, é o propósito da nossa evolução e o nosso contato com Deus. Então falou Deus, sai da arca com teus filhos, povoe a terra. Então está representando ele saindo aqui da arca, quando ela secou, né? E aí vem em Hebreus, veja como é difícil entender fé. É muito difícil entender fé, porque fé é a certeza daquilo que esperamos. Se eu espero, ainda não tenho, né? Mas eu já tenho certeza antes de ter. E é a prova das coisas que não vemos. Se eu não vejo, como que
é prova do quê? Se eu não vejo, isso está um pouco além da nossa capacidade. Isso aí é o exercício do nosso futuro. É uma área do nosso cérebro, material mesmo, e do nosso espírito, quase como um sentido novo, que nos colocará em contato com Deus nessa nossa evolução futura. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra, enquanto a terra durar, verão, inverno, frio e calor, ou seja, nada cessará. O futuro, o inverno, o verão, ou seja, os dias se seguirão ininterruptamente. Então a superação da dificuldade implica em crescimento, em aperfeiçoamento, em evolução. O homem não erra mais, então ele não necessitará mais de ser aferido, né? E no indivíduo, o mito da Arca de Noé é qualquer dificuldade que a gente tenha, doença, morte na família. E na sociedade, no nosso planeta, na nossa nave que está aqui no universo, é a transição para esse mundo de regeneração que nós estamos indo, né? E a respeito disso, no mundo maior tem um trecho muito importante que virou um livro da doutora Ivênia, do Dr. Décio e do Dr. Sérgio Lopes, que é o Cérebro Triuno. Essa simples capítulo virou um livro deles que acho que tem 550 páginas. Nós temos muito ainda a tirar de Chico Xavier, né, de André Luiz. E, desculpa, eu vou trazer o trecho para a gente aqui, né? E ele, para mim, o que ele mostra é isso aqui que está na Gênesis. Farás no cimo da arca uma abertura com a dimensão de um côvado. Porás a porta de um lado e considerará 3 andares de compartimentos. Então é a instrução da Arca de Noé. Então ele diz o seguinte, o mentor Calderaro está contando, explicando as coisas para André Luiz. Ele diz que no sistema nervoso nós temos o cérebro inicial, que é o primeiro andar, que é o instinto, as atividades subconscientes, é o porão da nossa individualidade. No segundo andar, nós temos o córtex, é a zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos, onde temos o cérebro desenvolvido. Ali tem a nossa energia motora, a nossa vontade. E ali está o momento evolutivo atual do nosso ser. Então é onde vivia a família de Noé, que é o que nós somos hoje, o melhor que nós podemos fazer hoje, quando nós estudamos na faculdade, quando nós estudamos um livro espírita, quando nós tentamos fazer aqui um centro espírita para que a gente desenvolva o bem, nós estamos nesse segundo andar. E o terceiro andar é o lobo frontal, é a frente, a nossa testa. Ele é ainda silencioso, ou seja, a ciência ainda não conhece essa área do nosso cérebro, onde tem materiais sublimes que nós vamos conquistar com grande esforço. E disso veio o cérebro trino, com 3 andares, consubstanciado aqui por Calderaro, né? E a doutora Ivênia, naquele livro, ela ilustra dessa forma. Então nós temos o cérebro inicial, que foi desenvolvido nos répteis, o cérebro intermediário, que é o cérebro motor, a zona intermediária, e aqui o lobo frontal, é o passado, é o presente e o futuro. Então o primeiro andar é um casal de cada espécie. E Haroldo fala isso. Por que um casal? Porque a força criadora. Quando você tem um casal, você pode ter a reprodução, você vai ter mais, você vai ter crescimento. Então nós somos muito gratos a toda a fieira de animais que estruturou o nosso corpo. E tudo que nós aprendemos no automatismo e nos instintos dos animais. Isso nos dá as forças de progredir, o instinto de ir para frente, a vontade de lutar, o conhecimento de quem nós somos. Então são as experiências do nosso princípio inteligente na fieira evolutiva animal. E aí nós temos o segundo andar, que é onde vivia Noé e sua família. São as ações no agora, as conquistas presentes, é o ego. São as conquistas atuais que se consolidam ainda, que necessitam muita atenção e muito esforço e trabalho de nossa parte. E o terceiro andar é o vazio. Apenas Noé ia lá, soltaram a pomba. Então, o desenvolvimento da compreensão de Deus, nossa destinação de potencialidades futuras. Você lembra que
Kardec disse que Deus ainda não está compreendido na nossa fase, que ele vai ser compreendido quando a gente se tornar um espírito de segunda ordem. Então isso está arquitetado, e eu fico pensando quem foram os guias espirituais que conseguiram há 5.000 anos contar essa história para um pastor. Imagina um pastor de ovelhas que andava de chinelo, né, de bata, com aquele cajado, não tinha escrita, toda a comunicação era oral, e ele trouxe uma história, um mito, que tem em si profundas concepções de quem somos e para onde vamos, né? Então, o primeiro andar, tirando ali do livro do Cérebro Triuno, da doutora Irvênia, é o porão, é o arquivo das vivências. E também isso foi possível, pessoal, graças a Calderaro, né? A mediunidade de Chico Xavier. Então, ali estão os atos instintivos, né? E a nossa casa mental interage com o cérebro inicial, onde moram o hábito e o automatismo. E então lá mora o hábito e o automatismo nosso. Isso se relaciona, se nós formos estudarmos o Livro dos Espíritos, a lei de reprodução, a lei de destruição e a lei de conservação, né? Que é a parte 3 do Livro dos Espíritos. Vale muito a pena a gente estudar isso. E nós não estamos abandonando o porão para ir para o segundo andar. Todos são importantes. A pessoa, o espírito equilibrado, transita pelos 3 degraus. Então esse degrau, ele é e sempre será importante. O segundo andar hoje são as qualidades nobres que estamos edificando a esforço de nossa vontade. É o presente, é o agora, é o nosso córtex motor, né? São as manifestações do nosso atual estágio evolutivo. Então é onde moram o esforço e a vontade do momento. E eles se interagem no Livro dos Espíritos com a lei de sociedade, de trabalho, de progresso, de igualdade e de liberdade. Então, quando nós fazemos aquele conteúdo e buscamos cumprir e entender isso, nós estamos vivendo esse segundo andar bastante importante para a nossa evolução. E o terceiro andar, né, é a casa das noções superiores. São as eminências que vamos cumprir as nossas metas superiores na nossa caminhada evolutiva. Ela tem a ver com o nosso futuro, com o amanhã. Corresponde ao nosso superconsciente, né? E ele interage com o nosso lobo frontal, onde nós vamos adquirir pelo esforço novas noções do que é Deus, do que nós somos, de quem é o próximo. Então, é o nosso ideal, é a nossa meta a ser alcançada. E ele interage no Livro dos Espíritos com as leis de adoração e a lei de justiça, de amor e caridade. E aqui é onde mora a nossa fé. Então, quem não tem fé, deixa o terceiro andar vazio. Agora, se a gente também só tenta viver de fé, como nós já tentamos, a humanidade tentou, né? Ter pessoas sem trabalho, que só ficavam rezando, né? Também não dá certo, porque o equilíbrio é transitar equilibradamente pelos 3 andares, né? Então, pessoal, finalizando, a evolução do espírito, a transição planetária e a simbologia da Arca de Noé. Kardec propôs a divisão dos espíritos em 3 ordens, não é? Está na questão 100 do Livro dos Espíritos, representando grandes fases do espírito em evolução. O progresso do planeta Terra e sua transição para esse mundo de regeneração só ocorrerá na medida em que os seus habitantes se tornarem espíritos bons. Então, transitar é, na realidade, uma questão puramente espiritual. Não tem nada de material. Não vai acontecer nenhum cataclisma. E o mito da Arca de Noé, ele representa essa estrutura dos 3 andares da mente do espírito, que foi classificado por Kardec também em 3 níveis, e que foi referendado por Calderaro no Mundo Maior também com 3 níveis. E também a própria ciência material classifica o cérebro em 3 camadas. Vejam como volto àqueles pastores há 5.000 anos que escreveram o Velho Testamento, né, oralmente, como que eles conseguiram interpretar isso que hoje a própria ciência identifica dentro do nosso cérebro, da nossa estrutura do nosso cérebro, essas 3 coisas, né, esses 3 andares.
E a relação mente-corpo, que se estabelece principalmente no cérebro, né? A mente se estabelece principalmente no cérebro da pessoa encarnada, ela interage nesses 3 blocos. As conquistas passadas que nós temos. Então, eu estou aqui falando, ao mesmo tempo eu estou fazendo a digestão, mas eu não penso que meu estômago está trabalhando. Eu estou respirando, meu coração está batendo, isso são conquistas que eu tive no mundo da época instintiva, quando a gente era um animal. A vivência das atitudes presentes e o que são a busca da sociedade justa, né? A busca do autoaprimoramento, a conquista de eu melhorar para mim, né? E o desenvolvimento das potencialidades futuras que está no nosso lobo frontal. Tudo isso é muito importante para que a gente transite. E essa é uma figura muito importante da humanidade, né? Que é o teto da Capela Sistina. Michelangelo pintou, e é a criação de Deus, ela está bem no centro. Então esse é Deus, a criação do homem, criando o homem. E eu não sei se todos se ativeram já que Michelangelo ele escondia o cérebro e partes do corpo nas suas pinturas. Que isso na verdade é uma figura do cérebro humano. Então Michelangelo escondeu, né? Porque Michelangelo, ele dizia que o caminho para Deus é o corpo do homem. E ele sabia disso acreditando numa única encarnação, talvez, não sei como. Hoje que nós somos espíritas e sabemos da pluralidade das reencarnações, nós sabemos como essa verdade de Michelangelo é extensa. Desde que o princípio inteligente vai passando pelos animais, ele caminha para Deus. E o caminho para Deus é o corpo. Então nós devemos amar muito o nosso corpo, porque ele é uma oportunidade que Deus nos dá de libertação. Apesar da gente sofrer, de ter dores, doenças, ele é a nossa libertação. Então isso é bem antigo, né? Os nomes mudaram, mas você vê que várias estruturas anatômicas foram representadas dentro do que Michelangelo acreditava que era o cérebro do homem. E por onde Michelangelo alcança o homem? Opa, estou indo para frente e queria ir para trás. Pelo lobo frontal. Como que Michelangelo sabia isso? Várias culturas sabem disso. O hindu ele desenha aqui um olho, que é um olho não físico. E a sede desse olho, pessoal, é a nossa pineal, a glândula pineal, que é a glândula de contato com a mediunidade, que está até aqui desenhado. Onde é que está? Pituitária, a glândula pituitária. Então, Deus alcança o homem pelo lobo frontal, no 3º andar da Arca de Noé, né? Então os lobos frontais, isso aqui volta a Calderaro no Mundo Maior, Francisco Cândido Xavier. Os lobos frontais, André, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Então existem ali, no perispírito nosso, centros muito importantes que estão ali, por ali eles se manifestam, nessa parte do cérebro. Tem milhões de células que esperam para funcionar do esforço humano de espiritualização. Então essas células ainda não estão funcionando, né? Elas funcionarão quando a gente fizer nosso esforço de espiritualização. Nenhum homem, dentre os mais arrojados pensadores da humanidade até nossos dias, logrou utilizá-la mais que 10%. São forças de um campo virgem, que a alma conquistará não somente em continuidade evolutiva, senão também a golpes de autoeducação, aprimoramento moral e elevação sublime. Tal serviço só a fé vigorosa pode encetar, como indispensável lâmpada vanguardeira do progresso individual. Então a gente pensa, né? Quem foram os espíritos que coordenaram o Velho Testamento, ou que explicaram para Michelangelo tudo isso, né? Não sei. Mas nessa simples representação ele trouxe uma verdade muito grande, que a gente tem que respeitar, amar o nosso corpo e desenvolver as nossas aptidões ali depositadas, né? E desde quando a Terra se prepara para essa transição? Então, na Gênese, no capítulo 18, tem lá sinais dos tempos, e o espírito árabe diz que o nosso globo está sujeito à lei do progresso, que a humanidade progrediu muito e realizou enormes evoluções e progressos, mas ainda falta
o progresso final, que é criar caridade, fraternidade e solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Isso é uma questão que a gente pode trabalhar um pouco mais, né? A gente tem já o bem-estar social e o bem-estar moral, né? Nós, como espíritas, como membros de qualquer religião, devemos procurar também essa questão de propagar o bem-estar moral entre as pessoas. E não são as entranhas do globo que se agitam, diz Arago, mas são as entranhas da humanidade. É um movimento que se opera no sentido de progressão moral. Então não é uma transformação física. O pessoal fala, vai mudar o eixo da Terra. Né? Quando teve aquele tsunami, mas está começando. Não, não é, a gente está procurando coisa física. Não é físico. E também em obras póstumas, a Cris que me ajudou a achar isso aqui para eu trazer para vocês, tem uma mensagem que se chama Regeneração da Humanidade. E é uma mensagem bastante longa que eu convido vocês a lerem. E eu só trouxe 2 trechos aqui, que os acontecimentos se precipitam com rapidez. Os tempos estão próximos? Não. Os tempos estão chegados. E próprio Jesus falou isso. Né? Como a gente diz, isso é opinião minha. Ele que trouxe essa época da nova humanidade, encerrando um ciclo antigo do planeta e de todos aqui vimos. E não virá um novo dilúvio, nem um cataclismo. Né? Convulsões sociais, parciais, o globo sempre as teve. Então esses terremotos, essas coisas, são coisas normais do planeta. Não é por isso que a gente tem que esperar. Né? A gente tem que esperar uma mudança dos seres humanos. Então, para que a gente seja feliz na Terra, é preciso que ela seja povoada por bons espíritos, diz lá na mensagem, né? Tanto encarnados como desencarnados, espíritos que desejam o bem. E quando chegar um momento de aferição, aqueles que não desejarem o bem, não construírem a arca, desejarem o mal, eles vão ser convidados a ficar num outro local, que é uma imigração, um local onde seja compatível com o que eles querem. E isso não é ruim, isso é uma manifestação da justiça de Deus. Tem uma colocação do Chico Xavier que para mim foi muito reveladora, assim, muito interessante, que uma vez um repórter perguntou para ele, estava contando ele sobre os presídios, o que ele achava dos presídios, que as pessoas sofriam nos presídios, que se era justo os presídios. E Chico disse assim, que os presídios são a maior caridade para o delinquente, porque evitam que ele faça mais mal. Eu não tinha pensado nunca por esse ângulo. Às vezes alguma pessoa que está presa não está fazendo mal porque está presa, porque se soltar ela vai fazer o mal. Para ela vai ser pior ainda, ela vai se comprometer ainda mais com a lei de justiça. Então é uma reflexão assim dele, né? Então essas pessoas talvez precisem, para que tenham liberdade, de um outro planeta. E a Terra, já dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que é de repente uma geração. Então não vai ser assim. A geração atual desaparece gradualmente e a nova sucederá da mesma forma, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. E ele detalha isso colocando que, na medida em que os espíritos bons forem nascendo, automaticamente as pessoas a sociedade vai se tornando melhor. E essa mudança, ela é silenciosa. Né? E outra coisa que Haroldo fala é que a batalha do bem não é uma batalha contra milhares de pessoas, uma coisa grandiosa. Ela ocorre dia a dia, no coração de cada um. E cada vez que alguém deixa de fazer mal e faz um pouco mais de bem, o bem está vencendo. Essa é a vitória. É uma coisa lenta e eu tenho certeza que todos nós que queremos o bem já estamos na Arca de Noé, né? Mas cada um pode buscar dentro de si próprio e entender essas modificações do planeta, né? Essa transição que a gente vive. E a gente comentava, né, que pelo menos no Brasil a gente vê
muitas pessoas tomando remédio de depressão, não sei como é que está aqui, né, em Portugal, muitas pessoas tomando ansiolítico. Parece que as pessoas estão desestruturadas no seu interior pela mudança das coisas. Então nós temos que construir a nossa arca e usar todo esse bagagem que nós temos, usar o nosso cérebro maravilhoso, que tem uma área aqui que nos permite conhecer a Deus, né, e através da ação no bem e do pensamento contínuo no bem, nos mantemos na Arca de Noé, né, e colaborarmos na transição planetária. Então era isso que eu tinha para conversar com vocês, e eu não sei, devolvo a palavra, Dona Maria do Rosário. Nós não teríamos, perante tudo que foi, capacidade de acrescentar algo que pudesse mais nos esclarecer. O que eu estava pensando é que se comenta muito que a nossa doutrina é uma doutrina progressista. E nós vemos isso nesse instante, porque ele apresentou, em que o progresso é constante, será constante e permanente. Mas há uma coisa também muito importante em que ele também nos trouxe, que é uma doutrina de esperança. Por tudo que realmente já passamos, porque ele apresentou ciclos da vida do ser humano, sofrimento, que amanhã esta doutrina nos acena uma época de esperança em que realmente nós seremos mais felizes. Isso nos deve trazer uma grande satisfação à nossa alma, porque estamos inseridos num contexto de aprendizado permanente, e porque é permanente e toda a semana nós vamos sempre descobrindo algo mais e aprendendo mais e tendo a certeza de que amanhã o nosso amanhã vai ser melhor. Porque o nosso passado indica que até dias de hoje as coisas estão melhorando e que nós progredimos, não é isso? E isso realmente, esta doutrina traz para nós essa grande satisfação e essa grande alegria. Agradecemos muito ao nosso companheiro porque eu tive agora uns dias de descanso e eu li o livro da Dona Irvénia. E para mim aquilo como se diz aqui em Portugal, é muita mobília para a minha caminhoneta. E passei até e marquei algumas páginas para também trazer para você. Mas chegou um tempo que a minha capacidade de trazer aquilo que está no livro, eu não chegaria lá. Então eu li o livro e fechei e guardei e trouxe de volta. Mas é muito interessante, e a nossa doutora Irvénia vai aqui a nossa lembrança e transmite para ela o nosso abraço e a nossa amizade de sempre, e que tem sido uma grande colaboradora no desenvolvimento da doutrina e também no factor que ela é formada, evidentemente, e que ela desenvolve muito bem nos seus livros, porque tem uma grande literatura sobre os animais, não é mesmo? E acredito que ela vai continuar trazendo novidades, e principalmente aqueles que se debruçam nessa literatura. Agradecemos a sua presença, e a nossa casa está sempre à sua disposição quando achar por bem passar por nós, pela casa de Batuíra. E leve também para lá o nosso abraço. Ribeirão Preto tem um centro muito antigo, que nós já temos notícia através do Facebook,
e outros mais. E por isso, amigos, vamos agradecer e, como sempre, através da oração.